Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Que alegria receber vocês aqui nessa sexta-feira, sextou, e falar de um tema que para mim, poxa, muito importante, que é entender como que o nosso cérebro pode nos ajudar. Então seja muito bem-vinda. Pega esse aviãozinho, já manda para aquela pessoa mal-humorada que tá sempre enfesada, aquela pessoa que você desconfia que o intestino dela não é legal. Então, pega esse aviãozinho e vai mandando para essas pessoas, ok? Essa live, gente, quando a gente fala como que o cérebro pode ajudar você a evacuar sem sofrimento, é uma live provocativa, né? Ela vem provocar. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a comunicação do intestino para o cérebro é 90% aferente, vem lá do intestino. Mas a ciência, ela tem muitas linhas de estudo. E hoje o que eu vou trazer para vocês é a gente tentar, né, a gente realmente conseguir olhar todos esses fatores, como a gente tem que estar atento a vários fatores para a gente ter qualidade de vida, para que a gente consiga realmente buscar mais sanidade mental, conseguir evacuar sem sofrimento, porque evacuar diariamente sem sofrimento passa pelas dicas que eu vou dar nessa live. Então essa live é bem importante. Essa live não é sobre alimentação, ingesta de água, que isso eu sei que você tá careca de saber. Isso eu sei que você já segue um monte de nutricionista, de profissionais maravilhosos que dão dicas excelentes. Eu mesma já fiz também uma live falando sobre a hiperpermeabilidade intestinal. Se você ainda não assistiu isso, vai lá no canal do YouTube, Fisioterapia Pélvica com Viviane Manso, porque tem, no meu feed também tem esse assunto. Então essa live é para a gente entender como que o cérebro pode nos ajudar e comportamentalmente o que a gente faz de errado mentalmente que prejudica o nosso funcionamento e o piora a nossa trava, né? A trava lá da sua toba, ela piora de acordo com alguns comportamentos também, tá? Então essa live, ela vai te trazer dicas extremamente importantes para que a gente ajude a destravar, tá bom? Então pega esse aviãozinho e manda para aquela galera enfesada que você sabe que tá enfesada, tá bom? Eu fiz aqui o meu roteiro para que a gente não se perca, para que eu não me perca, porque é muita informação. E para você que está me vendo aqui pela primeira vez e não me conhece, quem eu sou Viviane Manso, eu sou fisioterapeuta pélvica integrativa, apaixonada pelo intestino, apaixonada pela saúde pélvica e todas as repercussões que ela tem na nossa qualidade de vida. E realmente, pelve e cérebro tem uma conexão aí muito presente, e o que a ciência hoje ela comprova já é uma coisa que você com certeza já tá, a gente já sabia, a gente já sentia, né? Por quê? Conta aí, né? Pensa aí na sua vida. Quantas vezes, né, você foi defender um doutorado, fazer uma palestra, encontrar aquela pessoa que você queria muito encontrar, aquele crush maravilhoso, ou seja, nos seus momentos de pico de estresse, ansiedade, quem é que se mostra, que se revela? É o nosso intestino. Ou a gente trava, ou a gente realmente solta o intestino, mas a gente sabe que o nosso emocional vai ter repercussões nesse intestino. Então a ciência hoje cada vez mais vai comprovando essa ligação, esse eixo cérebro-intestino. E nós estamos num momento bem complicado, por quê? Porque ao mesmo tempo é tão novo, né? Essa informação ela é tão nova
que ainda tem muita gente que não acredita, que é cética, né? Mas saiba que a gente já tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos de publicações maravilhosas, né? Comprovando esse eixo cérebro-intestino. Não dá mais para negar isso. Então, só vou fazer um resuminho desse tema para que você consiga acompanhar o meu raciocínio, tá? Então, a primeira coisa que é importante eu entender que existe. Então, a gente tem o sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso central, vamos dizer que ele é o da vontade. Então, vamos pensar já no assoalho pélvico. Então, para que esse assoalho pélvico funcione em todas as suas funções, porque nessa live a gente vai falar exatamente do que? Como que o cérebro vai te ajudar a evacuar, a liberar a trava da sua toba. Então, mas eu preciso que você entenda a ligação cérebro-intestino. Então, a primeira função dessa rede muscular, que é o assoalho pélvico, que fica aqui, né? Então, a gente tem a uretra, a vagina e o ânus, todo esse baixo ventre, entre os isquios, o cóccix e o osso púbico, a gente tem essa rede. Ela é controlada, ela tem uma função que é controlada. Então, isso aqui é músculo esquelético. Externamente, a gente tem músculo esquelético. O que é isso? Ele é voluntário, eu mando nele. Eu falo, ó, tô com vontade de fazer xixi agora, deu vontade de fazer cocô agora, no meio da live. O que eu falo pro meu cérebro? Não, agora eu não vou. Agora eu não posso. Então, a minha vontade, o sistema nervoso central, ele fala assim, ó, não pode. Aumenta a pressão, que a Vivi não vai sair agora para fazer cocô. E aí aumenta a pressão, fecha a minha toba aqui embaixo e eu continuo falando com vocês. Só que aí o sistema nervoso autônomo, que é involuntário, continua chegando fezes, continua chegando. Deixa eu pegar aqui para vocês verem numa outra imagem, ó. Continua acumulando fezes, todo o sistema involuntário de absorção, de produção endócrina do intestino, tudo está acontecendo, independe da minha vontade. E paralelamente a isso, eu vou dividir dessa forma para ficar mais didático, o sistema que a gente tem o quê? O sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, que hoje eu vou fazer essa live, importante, quero dar o melhor de mim para que vocês entendam que o cérebro pode te ajudar, seus padrões mentais te atrapalham. Eu quero passar o melhor e eu posso o quê? Posso ficar ansiosa? Posso ter um piriri? Posso. Então, a gente sabe que essas ligações todas, elas estão conectadas. E a ciência, então, descobriu, trouxe o sistema neuroentérico. Então, é importante entender que o nosso sistema gastrointestinal, ele tem neurônios. No intestino, nós temos milhões de neurônios que se comunicam diretamente com o nosso cérebro. E pasmem, né? Antigamente, a gente achava que era o cérebro que mandava no intestino. Hoje é comprovado cientificamente que a comunicação é 90% aferente do intestino para o cérebro. Então, esse sistema neuroentérico, ele tem vários neurônios distribuídos no nosso tubo gastrointestinal, até o esôfago, né? Então, as nossas azias, as nossas piroses, toda a má digestão, ela não começou só aqui. Ela já é um reflexo de alguma, provavelmente, desbiose, alguma alteração do seu microbioma. Então, o que nós sabemos? Que nesse intestino a gente tem o quê? Bactérias boas e bactérias ruins. A gente fala ruins, mas elas têm uma função também dentro do intestino, elas são importantes. Então, elas em equilíbrio é que mantém a nossa saúde, diminui as nossas inflamações. Quando elas estão em desequilíbrio, as bactérias boas e as bactérias ruins, mas lembrem-se, as bactérias ruins, quando elas estão em equilíbrio, elas são positivas, elas têm o papel delas, tá? Que quando a gente fala boa e ruim, a gente acha que a gente tem que tirar sempre as ruins, não é isso. É esse microbioma que tem trilhões de bactérias, fungos nesse intestino,
A gente já viu em outras lives que, de acordo com que a gente se alimenta, a gente vai ganhando uma patologia, né? Que é o quê? A hiperpermeabilidade intestinal. O nosso intestino passa a ser permeável. Então, as conexões, né? As paredes, ao invés de estarem grudadinhas, as células, elas têm furinhos, vamos dizer assim, elas perdem as junções T, que são, elas perdem o clips dela, e aí as bactérias ruins, vamos dizer assim, tudo que te inflama, tudo que deveria sair pelas fezes, e no nosso intestino, gente, a gente tem uma barreira hematopoética. Que é isso, esse nomão? É a nossa barreira do sistema imunológico, são as células de defesa. E essa hiperpermeabilidade, ela rompe isso, ela atrapalha isso e aumenta algumas substâncias, que eu não vou entrar nessa cadeia aí, que é um monte de substância, e isso vai gerando inflamação pelo corpo. E quando a gente fala via nervo vago, né, um nervo que vaga pelo corpo e que vai para o cérebro, que é ele que gera, que ele ajuda a trazer essa inflamação aí para o cérebro, né? É importante a gente entender que, na verdade, essa comunicação, ela vai acontecer e a inflamação que você tem no seu intestino vai fazendo com que essa ligação, é como se, é assim, o sistema, ele precisa levar informação para o cérebro. O nervo vago vai para o cérebro. Só que ele vai perdendo a força dele, vamos dizer assim, tá? É como se esse trenzinho que ele vai perdendo a força, ele não leva toda a saúde, pelo contrário, ele leva muito mais questões inflamatórias. Por isso que hoje a gente sabe que muitas doenças psiquiátricas, né, doenças neurológicas, elas já têm estudos, né, comprovando aí a comunicação com o nosso intestino. Oi, Amanda linda, um monte de gente querida, beijo para vocês. Mandem lá esse aviãozinho para as enfesadas, chamem os amigos, porque essa live, gente, por que ela é uma oportunidade? Porque eu tenho certeza, e aí eu vou contar para vocês uma história de uma pesquisa que eu li hoje, um livro maravilhoso que se chama O Corpo Guarda as Marcas. É um livro antigo, mas que começaram as pesquisas. Porque quem é enfesado, vê se você se identifica. Você já tem uma mente que te leva para o sofrimento de evacuar, né? Vê se eu tô falando besteira. Se eu estiver falando besteira, escreve aí, mas se você se identificar com o que eu tô falando, me conta aí. Então, o que acontece? Nossa, tô com gases. Nossa, minha barriga tá doendo. É o que minhas pacientes me contam. Ixi, quantos dias que eu não faço cocô? Nossa, já tem 3 dias que eu não faço. Nem lembro quando eu fiz cocô. Nossa, vai doer quando eu for sentar. Quando eu for sentar ali no trem. E se eu entupir o banheiro da casa da minha mãe? Ixi, tô viajando, não posso fazer esse cocô. Então você já tem um padrão mental que é o quê? Sabotador. Seu padrão mental é de sabotar. E aí, por que eu quero trazer essa pesquisa para vocês? Olha que interessante, né? Uma pesquisa antiga que ela fez o seguinte: os pesquisadores fizeram a seguinte pesquisa, colocaram em 2 gaiolas, né, cachorros fechados. Era uma época, infelizmente, que se podia, né, fazer pesquisas com cachorros, né, com animais. E aí, um grupo recebeu eletrochoque. Horrível, né? Mas recebeu. E o outro grupo não recebeu nada, ele só via o outro, né? E aí, eles abriram as gaiolas. Quem vocês acham que saíram correndo? Os cachorros que receberam o estresse, então eles estavam ali, de tempo em tempo eles recebiam um estresse, e do outro lado eles só assistiam o pavor, a dor do outro.
Quem vocês acham que quando os pesquisadores abriram a gaiola, eles saíram, eles vazaram? Escreve aí para mim. Você acha que foi a gaiola que levava o estresse ou a gaiola que só assistia o estresse? Esse livro, gente, O Corpo Guarda, ele vem falar para nós sobre as nossas memórias e o quanto nós estamos embebidos nas nossas histórias, tá? Ou seja, quem saiu correndo foram os animais que não receberam o choque. Os cachorros dessa gaiola voaram, saíram. Esses aqui ficaram, eles não conseguiam, eles ficaram paralisados. Então, o que a pesquisa chegou à conclusão, né? Que muitas vezes nós estamos tão no estresse, nós estamos tão embebidos do problema que a gente não consegue enxergar a saída. A gente não consegue ver a solução. E eu tenho certeza que você está assistindo, você que vai estar escutando essa live, tenho certeza que eu quero que você já pense aí. Nossa, que situações da minha vida que eu tô só sempre reclamando, não vejo melhora, não vejo solução. E o constipado, a mulher que é constipada, ela tem esse padrão desde muito tempo, porque a maioria das constipadas são constipadas desde constipadinhas, né? Muitas, grande maioria, né? E se a gente pensar, então essa pesquisa ela é muito importante, né? Vocês conseguem ver a riqueza dela, né? Observe na sua vida, e como a gente está falando de intestino, observe o quanto você continua alimentando essa mente constipada. E principalmente aquelas pessoas que têm uma boa alimentação, bebem água, elas realmente fazem atividade física, mas esse padrão da toba lá travada, a contração, né, do bulbo retal, que é aquele músculo que eu falei na primeira live, que é um músculo que laça, né, ó, ele passa aqui pelo cóccix e ele laça, ele vai até o pubis, por isso que é bulbo retal, ele é um laço aqui. Nos constipados, na grande maioria desses constipados, às vezes a grande maioria melhora as outras questões, mas não consegue ainda evacuar. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que o sistema nervoso central, a sua vontade, o seu desejo, o que você pensa interfere? Então vamos fazer a ligação dentro do que eu falei agora, que esse é o pulo do gato, isso é muito importante entender. A sua falta de consciência de que você está repetindo constantemente a mente de não consigo evacuar, evacuar dói, evacuar realmente vai sangrar, poxa, já tô com quase uma hemorroida, agora vai abrir tudo, né? Essa sua alimentação constante te faz manter essa contração do bulbo retal. Olha que grave isso. E aí, então esse é um fator aí bem importante para a gente ver que emocionalmente, quando a gente toma essa consciência, no final, né, da live aí mais para frente eu vou falar o quê? Vou dar dicas para você de como mudar esse padrão mental. Então, a primeira coisa, reconheça se você tá igual aqueles cachorros dentro da gaiola que eu acabei de contar a pesquisa científica e que não consegue ver a saída, tá? Já tá embebida, já tá isso dentro de você, presta atenção. Outra coisa que eu vou trazer para nós é o neurônio espelho. Então, a ciência, você já reparou que se a gente tá em grupo, tá com alguém, se a pessoa boceja, já vai dar vontade em você aí de bocejar? Ou beijo, pôr a mão na orelha, pôr a mão no cabelo. O que a ciência sempre se intrigava? Por que as pessoas começam a repetir, né? O choro,
né? Por que as pessoas começam a entrar nessa coletividade? Era uma pergunta, né? A ciência, a riqueza da ciência são sempre as perguntas, né? A gente está sempre questionando. E aí, teve um pesquisador que achou essa resposta numa pesquisa que ele fez. O nome dele, gente, deixa eu pegar aqui até para vocês, foi na década de 90. E esse pesquisador, ele viu que o que eles fizeram? Eles fizeram isso com macacos, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Então, ele observou que nós temos os neurônios espelhos. E isso foi, quem descobriu isso foi um pesquisador italiano, Risolate, que ele se chama, o sobrenome dele, foi nos anos 90. E ele fez com macacos. O que ele fez? Ele monitorou áreas cerebrais aí. E então tinham vários macacos. Esse primeiro e vários aqui assistindo esse que ia fazer os movimentos motores. Então, ele viu esse macaco, né, e os outros também, todos com o cérebro monitorado para ver que área cerebral que ia ser ativada. E aí era dado um exercício para o macaco. Então, o macaco tinha lá que levantar o braço. Aí eles notaram, né, que o lobo parietal, que é a parte motora, que acendia lá, que ativava legal, certinho, a zona motora. Só que os outros macacos, eles não repetiam, mas mentalmente eles repetiam. E aí essa pesquisa, ela veio nos mostrar o espelho, a nossa capacidade de empatia. E que nós somos seres sociáveis. Vivi, o que isso tem a ver com o intestino? O que isso tem a ver com o meu sofrimento para evacuar? Tem tudo a ver. Porque aí, lembra, essa live é para você achar lá onde que você tá pecando, que você já fez tudo que tem na internet, mas você não consegue identificar. Agora, eu vou te perguntar. Quais são as suas crenças referentes ao intestino? E aí eu quero que você liste aí, né? Como que era o intestino da sua mãe? Como que era o intestino do seu pai? Como vocês lidavam com esse assunto em casa? Existia naturalidade? Era natural evacuar? Esse assunto era normal? Vocês soltavam pum, peidavam? Gases? Como que era esses assuntos que são tão tabus? Como que você cresceu e aprendeu? Porque na criança ainda vai ter uma influência muito maior até a maturação cerebral dela. Ela aprende muito pela repetição. E aí eu vou contar o caso da minha filha, né? A Júlia, com 2 anos, ela chegou para mim e falou assim: mamãe, eu não quero mais fralda. E eu, fisioterapeuta pélvica, milhares de técnicas para desfraudá-la, toda empolgada que eu ia começar a fazer aquilo. E eu notei que ela já não molhava a fralda à noite. A noturno geralmente é o que mais demora, mas ela até inverteu noturno. E xixi, cocô, ela ia pro vaso, ela queria ir pro vaso. Por quê? Porque desde que ela nasceu, ela ia pro banheiro comigo. Eu nunca neguei um xixi, um cocô para mim. Porque eu acho que existem prazeres na vida que a gente não pode não se permitir viver. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Você tá vivendo de migalhas ao extremo, porque nem xixi, cocô você se permite no puerpério. Leva a criança junto. Tenha prazer de estar no vaso. Então, a Júlia, por exemplo, ela sempre via que eu tinha prazer de fazer xixi e cocô. Que eu gostava, que eu respirava, que eu me inclinava. Era algo prazeroso. O que aconteceu? Ela imitou. E ela que me ensinou, vou falar a verdade para vocês, né? Ela que me deu muito mais consciência de tudo isso que a ciência fala, né? Porque eu vivenciei. E aí eu comecei a fazer essas ligações em consultório, né? Onde que as pessoas mais erram? Porque quem tem intestino preso e nunca procurou uma receita milagrosa aí na internet, que sabe que mamão, água com ameixa, psyllium,
farinha de linhaça dourada. Quantas receitas você já ouviu aí? E mesmo assim, pode melhorar um pouquinho, mas aquela danada sensação de abdômen distendido e que não esvaziou completamente, essa é uma das reclamações que eu mais escuto no consultório. Vivi, até vou, mas sai aquele cocô em cabritinho, ou não, sai aquele cocô bonito, mas ele vai saindo picado. E detalhe, eu sempre tenho a sensação de que não esvaziou. Por quê, gente? Lembra, eu vou falar muito, quero te ajudar a eliminar a contração paradoxal do bulbo retal. Lembra? Aquele laço que vem lá do pubis, vai lá do pubis até o seu reto, cóccix, e que laça. Ou seja, o seu padrão mental da vida toda, além das questões internas, né? Eu só falo isso porque eu não posso deixar de lembrar você. Já disse no início da live, né? Que essa live ela não é sobre isso, mas lembre, as questões de intestino elas são multifatoriais. Aqui nós estamos abordando 2 fatores importantes. O nosso hábito mental, que leva a uma disfunção também, a um reforço negativo de manter o bulbo retal contraído e você lá constipada, mesmo você tomando probiótico, prebiótico, fazendo detox, atividade física, todos os outros fatores, e a sensação de não esvaziamento completo se mantém. Gente, tá dando para entender? Alguém fala aí para mim, tá, Vivi? Tá claro? Porque isso é muito importante entender. Que nossas memórias, as suas crenças, o seu padrão de sentir uma distensão, sentir qualquer coisa e eu já começo a disparar mentalmente ruminações referente ao intestino, isso faz o quê? Faz com que você alimente cada vez mais seu bulbo retal. Então, deu para entender que as coisas estão todas interligadas. Quando eu falo de intestino, eu estou falando de multifatores. E um dos erros que você pode estar cometendo é a manutenção desses pensamentos ruminantes que te levam a manter esse músculo esquelético tenso, porque você manda essa informação para ele. Gente, isso ficou claro? Porque a cereja do bolo é esse entendimento nessa live. Então, como que o meu cérebro pode me ajudar, Vivi? Já cuido de todas as questões internas. Primeira coisa, gente, tome consciência. Uma vez que eu tomo consciência, eu estou no estado do quê? Eu vou trabalhar cada vez mais o quê? A presença. Então, eu vou tomar mais consciência e aí eu vou entrar num outro tema que eu amo, que é a meditação. Hoje mesmo eu estava assistindo várias aulas sobre meditações com os professores incríveis, né, cientistas. E a primeira coisa para a gente mudar atitudes, hábitos, não é palavras de incentivo, autoajuda, isso não é isso que vai fazer você mudar. Pode abrir umas luzinhas, mas o que vai fazer você mudar é você tomar consciência do padrão que você tem e o poder dos pequenos passos. O poder de tomar consciência e trazer a presença momento a momento, instante a instante. Então, meditar, gente, é a arte de estar nesse instante, momento a momento. Então, acordei de manhã, falei um oi pro dia, acordei, tô atrasada, nossa, tem que sair correndo. Vou me virar, já sinto uma dor assim na barriga. Ixi, essa barriga de baiacu aqui, o negócio tá realmente distendido. O que eu preciso fazer nesse primeiro momento, né? Qualquer sintoma dessa constipação é percebê-la,
e não ficar nutrindo os pensamentos negativos, né? Os pensamentos ruminantes daquilo. Então acordou, vai lá, vai escovar seu dente, perceba aquela dor. E aí, lembra, a primeira dica que eu dou, na cama ainda, o que eu vou fazer? Falar bom dia pro meu corpo. Eu vou ativar o meu movimento peristáltico. Como que você vai fazer isso, mulher? Quando você levanta, nem levanta ainda, acordou, abriu o olho. Bom dia, galera. Bom dia, fáscias. Bom dia, reações químicas. Vamos dar vazão antes de pôr o pé no chão. O que você vai fazer? Respirar. Então, você vai pôr a mão lá nas últimas costelas, uns dedos vão pegar no seu diafragma e você vai... Então, quando eu inspiro, o ar entra, barriga distende. Quando eu expiro, o ar sai, barriga vem para dentro. E você vai fazendo esse movimento respiratório, faz umas 10, 15 vezes. Levantei, fui no banheiro, fui fazer xixi. O que eu vou fazer? Eu vou relaxar no vaso. Segunda dica. Sentei lá no vaso, senti meu abdômen. Nossa, olha como tá distendido, meu Deus. Que horas que eu vou fazer esse cocô? Esse cocôzão? Vai sair que horas? Para de pensar nisso. Pega em flagrante esses pensamentos, pega em flagrante essas tensões. Pega em flagrante a sua ruminação mental e o que você vai transformar em atitude. Lembra, olha, gente, isso aqui. E qual a vantagem dessas dicas que eu tô te dando? Não atrapalha a sua rotina. Eu não tô falando pra você plantar bananeira, dar 10 pulos e não comprar uma coisa caríssima. Não, eu tô te dando soluções práticas, simples e eficazes, porque eu já atendi mais de 2.000 mulheres com problemas de intestino e que quando fazem, funciona, tá? Lembra? Aí é mais uma capacidade neural nossa, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade de recrutar caminhos neuronais que fazem a gente mudar de atitudes, que fazem a gente criar rotinas. Então, sentei no vaso, eu vou relaxar. Gente, se você sentiu que você dormiu, que estava muito tenso, você vai até fazer assim, ó. Você vai fazer o xixi mais gostoso da sua vida. Lembra que eu falei que a minha filha desfraldou sozinha? Faz xixi e cocô muito bem até hoje? Até hoje, às vezes ela fala, nossa mãe, hoje parece que tá meio estranho aqui. Ela mesma já vai lá. Por quê? Porque ela sabe, ela aprendeu, ela aprendeu pela repetição, pelo espelho, e ela viu que funciona. Então, chegou lá no seu vaso, pega a ruminação, transforma ela em ação. Então, essa é uma dica, gente, pra lá de preciosa, hein? Tô no meu trabalho, tô em pé, senti qualquer questão relacionada ao intestino, ou seja, dor, gases, vergonha, e agora começou a ruminar? Para tudo. Percebo agora, só sinta. Quando eu só sinto e não rumino, eu estou presente, eu estou percebendo agora e eu não estou entrando em diálogos de ruminação. Com isso, meu sistema musculoesquelético, ele não vai fazer o quê? Tensionar, porque você, ó, jogou isso. Não entrou nessa vibe, não entrou nisso. Gente, isso é importantíssimo, isso é quebrar um padrão mental, isso é construindo tijolinho por tijolinho, pequenos passos. Cada vez que eu perceber, eu vou respirar, vou relaxar e vou só sentir o que eu tô sentindo, tá? A outra dica super importante é não negar o desejo evacuatório. Deu vontade, tô na rua, tô em outro lugar, banheiro. Hoje, né, eu acho que hoje a situação de banheiros, eu não sei onde você mora, né, eu não sei sua realidade cultural, em que contexto você está inserido, né, mas sempre que possível, respeite o desejo evacuatório.
Então, só se o banheiro tiver nojento, podrão, e você não tem um álcool para passar, você não tem papel para forrar. Se você tem álcool para limpar, papel para forrar, sente no vaso, da onde for, respire e relaxe. Mesmo que você mentalmente já está se sabotando. Agora talvez você esteja ouvindo eu falar isso e você já está se sabotando. Retoma, senta, respira, relaxa. Vai funcionar logo de cara? Lógico que não, né? Por quê? Porque existe um padrão e você tem que mudar essas conexões nervosas. Só que quanto mais você fizer isso, mais próximo você está de soltar a sua toba. Então, aquele assoalho pélvico hipertenso, deu vontade, eu relaxei, ele vai aprender porque é diferença de pressão. E o padrão mental é que piora a situação, tá? Deu para entender, gente? Isso é bem importante. Então, além de alimentação, atividade física, ingesta hídrica, todas essas questões que você está cansada de saber, o grande diferencial de tudo isso que eu estou te ensinando é que a responsabilidade é sua. Toma posse dessa responsabilidade e mude esse padrão mental, tá? Então essa live ela veio para te acordar. Recapitulando então, para a gente encerrar. Primeira coisa, existe um sistema neuroentérico que faz com que o intestino fale com o cérebro e que todas as questões inflamatórias, doenças inflamatórias, sim, elas começam no intestino. Cada vez mais a ciência comprova isso, inclusive as doenças psiquiátricas. A origem intestinal ali, ela tem que ser olhada, ela tem que ser vista. Desbiose, a gente já falou, alteração entre as bactérias boas e as bactérias ruins, né? O desequilíbrio, a ruim tem o seu papel lá. E que o nosso cérebro, a gente tem uma comunicação com o assoalho pélvico, tanto emocional, sistema nervoso central, sua vontade e o sistema nervoso autônomo. São 3 caciques que vão se relacionar com quem? Com a sua musculatura músculo-esquelética. Então, essa rede muscular, ela depende de todos esses fatores. Por isso que quando a gente fala de intestino, a gente está falando de multifatores e nosso corpo está conectado à mente, tudo está integrado. Por isso que a saúde integrativa é tão importante e por isso que eu trouxe para vocês aqui soluções, o quê? Comportamentais e a meditação. Ela é fundamental, né? Então aprenda a meditar, mas dentro do que eu te dei de dica aqui, eu já te dei o pulo do gato em relação ao padrão mental, ao padrão constipado. Está onde? Nas suas mãos, na sua personalidade, na sua vontade de mudar isso. Sabe o dia do chega? Será que você já tá nesse dia? Não, eu não quero ter câncer, eu não quero ter um prolapso, que é a queda de um órgão, de ficar fazendo força para evacuar. Eu não quero mais entupir vaso, eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais gastar dinheiro com milhares de receita, milhares de medicamentos, laxantes e só piorar as inflamações do meu corpo. Eu não quero mais. Eu quero soluções e eu tenho que pensar nos multifatores. Qual é esse outro fator, gente? É tudo isso que eu trouxe para vocês. Comportamental e o nosso emocional. E a meditação, ela é uma grande solução para isso. Tome consciência, tome posse e entenda que seu bulbo retal já está viciado. Ele está o quê? Com torcicolo, hiperativo e você não consegue relaxar. Então, todas as dicas que eu dei hoje, coloque em prática e me mande notícias. Me mande lá no direct. Vivi, olha, comecei a respirar lá no vaso, fiz o que você falou de respiração. Impressionante como já deu uma alterada. Eu tenho certeza que vai alterar. Então, não se esqueçam.
A atitude é sua, não existe receita milagrosa, não existe autoajuda, só isso. Existe atitude. Então eu torço para que você tenha aí uma super atitude de tomar posse das mudanças, poder desses pequenos passos e põe em prática todas as dicas, tá? Me mandem notícias aí pelo direct depois. Eu espero que essa live tenha te ajudado, que transforme, que você deixe de ficar enfesada, né? Que você consiga relaxar lá a tensão da sua toba e que você consiga fazer aquele cocô gostoso, porque evacuar diariamente, sem sofrimento, é possível e vamos juntas. Por isso que acompanhem as lives quartas e sextas às 20h20. Eu espero vocês aqui, tá bom, gente? Boa noite, obrigada por todos que passaram, viu?